Ciclone se forma na altura da Bahia no próximo sábado. Entenda o fenômeno e seus impactos. Frente fria vai propiciar a formação de um sistema ciclônico em latitudes muito baixas no próximo sábado. Não há risco de furacão, mas o ciclone favorece chuvas na Bahia, no domingo. Ciclone extratropical deve se formar sobre o oceano em latitudes muito baixas, próximas à costa da Bahia, neste fim de semana. A frente fria que se desloca pelo oceano, provocando instabilidades no sul e sudeste do Brasil ao longo desta semana, chegará à altura do sul da Bahia entre o final do sábado e o domingo. Ela trará condições para uma ciclogênese, formação de ciclone, que vem chamando a atenção nos modelos devido à sua formação em latitudes excepcionalmente baixas. Os ciclones extratropicais tendem a se formar nas latitudes médias do planeta, mais frequentemente entre 70 graus e 45 graus de latitude. Aqui na América do Sul, é relativamente comum também a formação destes sistemas até os 25 graus de latitude sul. Mas o ciclone previsto para o próximo fim de semana irá acontecer ainda mais próximo do Equador, em torno dos 18 graus S. Qual é o cenário que vai possibilitar esta ciclogênese tão incomum? Frente fria e amplo cavado favorecem ciclogênese. Os dois ingredientes principais para a formação de um ciclone extratropical são uma região de mudança de temperatura perto da superfície e uma perturbação de vento em médios níveis, cerca de 5 km de altura, conhecida como cavado. No próximo sábado, 23, as duas condições estarão presentes próximas ao sul da Bahia. Os cavados costumam passar sempre sobre o Atlântico, mas este será especialmente alongado em direção às baixas latitudes, causando, assim, movimentos ascendentes do ar próximos à costa entre o Espírito Santo e a Bahia. Além do cavado em médios níveis, perto da superfície a temperatura estará mudando consideravelmente na região, devido ao avanço da frente fria. Esta mudança, chamada de gradiente horizontal de temperatura, será suficientemente forte para gerar um intenso cisalhamento vertical do vento na região. O cisalhamento vertical é um aumento da velocidade do vento com a altura. Este aumento de velocidade também é muito favorável para o abaixamento de pressão em superfície. Variação da velocidade do vento entre a superfície e 500 h/a. Tons alaranjados mais escuros indicam maior cisalhamento e ambiente mais favorável para abaixamento de pressão. Completando o cenário, os ventos em altos níveis, 250 h/a, em torno de 12 km de altura, sobre esta ciclogênese estarão difluentes, ou seja, o escoamento estará se abrindo, o que favorece ainda mais o abaixamento de pressão na superfície. Será um ciclone subtropical ou até mesmo tropical. As condições de formação do ciclone no próximo fim de semana, especialmente nos baixos níveis, são semelhantes à tempestade tropical Ibá, um sistema de baixa pressão que adquiriu características tropicais na costa da Bahia em março de 2019. Porém, no ciclone previsto para os próximos dias, é praticamente inexistente a chance de formação de um sistema tropical, e muito baixa a probabilidade de um sistema subtropical. O Ciclone Phase Space, CPS, é uma ferramenta útil para mostrar as características térmicas do centro dos ciclones e diferenciar sistemas extratropicais, de núcleo frio, tropicais, de núcleo quente, e subtropicais, de núcleo quente em baixos níveis e frio em altos níveis. Na previsão com dados do ECF para o ciclone do dia 23, o CPS indica a formação de um sistema de núcleo frio desde a superfície até os altos níveis, ou seja, um ciclone extratropical. Há uma pequena chance dele desenvolver um núcleo quente em baixos níveis durante seu ciclo de vida, região prevista na parte rosa do gráfico acima, resultando assim num ciclone subtropical. Mas devemos ter cautela com esta previsão, pois está mudando bastante e pode não se confirmar. Os impactos do ciclone no continente e no oceano. O ciclone irá se formar e desenvolver sobre o oceano, de modo que não são esperados grandes impactos diretos no continente, nem mesmo na costa. O sul da Bahia pode ter algumas rajadas de vento fortes no sábado à noite, em torno de 70 km/h, mas não deve passar disto. Em relação às chuvas, a baixa pressão deve organizar uma banda de chuva persistente desde o interior baiano até o oceano, e atuando também sobre o norte de Minas Gerais. Chuvas de fraca a moderada intensidade são previstas para estas áreas. Em Salvador, o domingo será de tempo instável, com possibilidade de temporais e acumulados em torno dos 20 mm. Ciclone na madrugada de domingo favorece chuvas no sul da Bahia, mas maiores acumulados ocorrem sobre o oceano. Apesar do vento e da chuva no continente, o tempo mais severo deve acontecer no oceano, próximo ao centro do ciclone. Embora seja um sistema relativamente fraco, com pressão máxima não caindo abaixo dos 1000 h/a, são previstas rajadas de vento de até 100 km/h, e acumulados de chuva podem chegar até os 70 mm. Entre o final do sábado e o domingo, ondas de até 3 metros podem chegar à costa sul baiana. A previsão deste tipo de ciclone pouco comum é bastante difícil. Fique atento às previsões